uma reportagem com a Michele Silva. Ela foi conversar com uma pessoa, uma senhora que teve um problema muito sério quando estava aí comprando um imóvel. Vamos lá com a Michele. Oi, Silvana, estamos aqui com a Maria Eugênia e ela vai falar pra gente um pouco como é que foi essa questão da compra e venda de apartamento, Maria Eugênia. Fala como é que foi a sua dificuldade, o imóvel que a senhora estava querendo estava no inventário, é isso? Isso, exatamente. Foi um pesadelo, porque o imóvel estando no inventário, a coisa se complica 3, 4 mil vezes, né? Só que, na verdade, o procedimento, pelo que a minha advogada falou, era muito simples. Era só o juiz, era só o advogado da parte deles requerer ao juiz um alvará para que esse apartamento fosse liberado para venda. Simples. Só que nós quase que comemoramos um ano dessa luta, de vai e vem, de processos, de pedidos, de papelada, e nada saía. E aí, num determinado momento, eu tenho prazos para realizar as minhas coisas e a minha vida também, né? Tem um prazo para ser tocada. Eu precisava mudar e aí nós começamos a desistir dessa história. O intermediário deles, ou seja, o advogado deles, não tinha um movimento tão positivo quanto a minha advogada. Então nós ficamos de mãos atadas, porque nós dependíamos do movimento dele. Em relação ao juiz, em relação ao pedido de alvará, entendeu? Para que o apartamento fosse liberado para venda. E aí nós desistimos, porque é impossível. É um imóvel que fazia parte de um inventário. Como é que se procede nesses casos, doutor? Nesse caso é um imóvel de uma pessoa falecida, não é? E aí o que assume é o espólio, ou seja, o inventário. Então, tem esse cuidado maior também. Então, se segue a finalização do inventário, o imóvel vai ser, ao final do inventário, transmitido ao herdeiro, e daí sim o herdeiro é que vai poder vender a quem ele quiser, né? Mas no caso que a senhora Maria Eugênia comentou, ao que parece ela quer adquirir e o inventário não finalizou, né? Então, em caso desse, o que se pode, e a maioria dos juízes aceitam, realmente é pedir um alvará judicial, fundamentado, muitas vezes, os herdeiros não têm condições de pagar as custas do inventário. Tá? Porque, veja, o imposto que tem que ser pago, o ITCMD, para finalizar o inventário, ele corresponde a 4% do valor do imóvel. Então, por exemplo, um imóvel de R$100 mil tem que ser pago mais de 4 mil de impostos, só de TCMD, 4 mil, mais custos e tudo mais. Então, às vezes, o herdeiro não tem como pagar. Então, ele explica, o advogado explica isso ao juiz: olha, excelência, o herdeiro não tem condições de pagar, o falecido não deixou dinheiro propriamente, então tem que ser vendido o imóvel com o fruto dessa venda pago, os impostos e as custas para finalizar. Então, na maioria das vezes, o juiz autoriza-se a expedição de alvará, porque se não vender o imóvel, não tem condições de finalizar com pagamento de impostos e tudo mais. Então, esse é o procedimento, geralmente os juízes autorizam sim. Eu não sei exatamente o que aconteceu nesse caso, mas o procedimento é esse. Agora ela fala ali sobre o tempo, né? Que já estava para fazer um ano, esse processo todo, e que deveria ter sido muito mais rápido. É assim mesmo, nesses casos? Dá para resolver rapidamente? Então, geralmente, não dá para se falar em todos os casos, mas o que comumente, pedindo alvará fundamentando, por exemplo, é necessário vender o imóvel para aferir o valor dos impostos, geralmente o juiz analisa em 15, 20 dias, depende um pouco do município, de como é o andamento processual, né? Se o juiz não autorizou, cabe um recurso, daí a coisa vai se prorrogar um pouco mais, né? Mas, veja, nós temos também tanta oferta, né, de imóveis e tudo mais, então se o imóvel está tão embaraçado, talvez seja o caso de ver um outro imóvel. Dele procurar outra coisa. Às vezes vai ficar tão complicada a situação que é melhor nem se envolver. Agora, é necessário que se tome todas as cautelas para se fazer uma compra segura. É importante ter o acompanhamento de um corretor de imóveis? Ou a pessoa pode sozinha, decido vender, decido comprar, fazer tudo sozinha, sem um profissional do ramo? A importância do profissional é porque o profissional especializado, seja um corretor de imóveis ou seja um advogado, enfim, o profissional especializado vai saber
a lista toda de documentos necessários, vai saber analisar isso para poder se fazer uma compra segura, né? Que não tem esse risco, como eu te falei no início, de eventualmente depois ter que cancelar e ter uma série de prejuízos. Porque, veja, é um negócio de um vulto, muitas das vezes um vulto grande de dinheiro e até do sonho, né, da casa própria. Então, é necessário, é muito importante isso, mesmo, né? Tem que ser seguro. Agora, as pessoas têm essa possibilidade, então, ao invés de contarem com um corretor de imóveis, terem um advogado ao lado delas, ajudando em todo esse processo? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é comum. Nós, especialistas na área, analisamos muito contratos e procedemos toda a negociação, a realização da escritura de imóvel, o registro do imóvel, porque, veja, isso é muito importante frisar também. A escritura de imóvel é importante, sim, mas o registro da escritura é mais importante. É só com o registro da escritura que se tem a compra finalizada, completa. Só vai ser proprietário aquele que tem a sua escritura registrada no cartório de registros de imóveis. Eu ia perguntar sobre essa diferença, você falando sobre o registro, né? Eu ia perguntar, porque escritura é um termo bem comum que a gente ouve. Se era a mesma coisa, então não, tem que registrar a escritura, sim, é isso? Sim. Então, assim, a escritura é um documento que se faz no cartório de notas e ela transfere direitos, ela é muito importante e ela é anterior ao registro no cartório de imóveis. E o segundo passo é se pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é regulado em cada município em um percentual. Aqui em São Paulo é 2% do valor da venda, e então paga o ITBI, faz-se o registro da escritura. Por quê? E quanto antes? Porque pode ser que o comprador seja vítima de um estelionatário. Então, por exemplo, o vendedor vendeu aquele imóvel para 2 pessoas. Foi lá, tirou todas as certidões e tudo mais e constava lá ele como vendedor. Ele vendeu para 2 pessoas. Qual que vai valer? Qual título vai valer? Quem primeiro registrar a escritura. Não vai valer a data da primeira escritura, mas sim a data do primeiro registro. Ah, mas e aí, como é que acontece? Se ele vendeu para 2 pessoas, é possível o segundo comprador ficar sabendo que ele já vendeu para alguém anteriormente? Ou quando vai fazer o registro? Ou o primeiro comprador registra e o segundo vai lá e registra também? Pois então, é o registro que transfere todas essas informações para os terceiros. Então, por isso a importância do registro. Aquele primeiro que fez o registro vai ser o proprietário. O segundo, que comprou também, mas que não fez registro, quando foi registrar, já tinha esse registro do primeiro, vai ter direito a uma indenização com ressarcimento do valor que foi pago, então a rescisão do negócio, o ressarcimento do valor pago e eventuais prejuízos, perdas e danos e tudo mais. Mas ele não vai ter o imóvel. Por isso é que é muito importante. Então, lavou a escritura, já registra continuamente. E o registro, a gente já viu que é o comprador quem arca com essa despesa, né? E o ITBI, né, que é o imposto, quem paga isso? Também, a lei prevê que quem paga o ITBI é o comprador, exceto se as partes ajustarem o contrário. Então, se no contrato tiver uma previsão que vai caber ao vendedor, ele vai pagar. Mas, a rigor, o comum e o que prevê a lei é que o comprador é quem paga. E um imóvel que não tem escritura, isso pode acontecer? Um imóvel não tem, por uma razão ou outra, perdeu-se, não foi feito, enfim. O imóvel não tem. O que se faz? É irregular. Então, nós não aconselhamos ninguém que faça esse tipo de compra de imóvel que não tem matrícula, que não tem registro imobiliário. O ideal é não se fazer essa compra. Mas existe. E aí? O melhor mesmo é desistir, então. O ideal... Não existe como consertar essa situação? Existem alguns procedimentos, mas aí você tem que abrir a matrícula, enfim. Não é para que se faça uma compra segura e já, né, para que você já tenha aquela segurança de ser proprietário e tudo mais. O ideal é que o imóvel seja regular, tenha a sua matrícula, o seu registro seja desembaraçado, ou seja, não tenha uma hipoteca,
seja de propriedade de quem está vendendo mesmo. Não tem nenhum problema.